Uhum. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Sem Laudo. O tema de hoje é Pilates, o poder do movimento. Você sabe como surgiu o Pilates e quais os benefícios dele? Hoje eu estou aqui com a Vanessa e com a Julie, que vão falar um pouco para vocês a respeito do Pilates. Aliás, um pouco não, bastante. Bem-vindas, meninas. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Uma Rafa. Boa noite de muito noite. frio em Brusque. Estamos aqui. Então, meninas, vamos começar nosso bate-papo? Bora, vamos. Então, bora. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo. Rafa, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer pra gente da Lenova Estúdio Pilates estar aqui com você nessa noite de sexta-feira. Uhum. Estamos da melhor maneira É possível. o nosso sextou. Exato. Eu me chamo Vanessa Casanova, eu sou fisioterapeuta formada em 2013. Eu sou uma gaúcha que mora em Brusque desde do mês de dezembro do ano de 2013. Eu me formei no dia 17 de dezembro, no dia 18 eu estava em Já estava Brusque. aqui. Meu Isso Deus. aí. Sou uma brusquense, adoro morar aqui. Meus filhos nasceram aqui na região. No início da minha profissão, eu trabalhei no Hospital Azambuja, que tinha uma clínica de fisioterapia anexa ao hospital. E lá eu conheci a Julie no ano de 2004. Desde 2004 nós nos conhecemos. Então, assim, a minha trajetória profissional começou dentro do hospital, na parte de fisioterapia respiratória e ortopedia também, dentro da Clíri. E depois, um ano depois, aproximadamente, a minha vida profissional mudou completamente, que foi aí sim que eu mergulhei no mundo do Pilates, mas depois a gente vai contar um pouquinho mais essa história. Sim. Oi, Boa Ju. noite. Boa Obrigada pelo noite. convite, Rafa. Eu me chamo Juliana Leite, sou fisioterapeuta, sou brusquense e comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, já tinha na minha época, né, naquele tempo. Podia. Naquele tempo podia, É. aos 14 anos, ter carteira assinada, então comecei lá no Sintrafit. E lá eu tive contato com vários profissionais da saúde, trabalhava lá era auxiliar de dentistas, então eu conhecia os dentistas, os médicos, fisioterapeutas, e comecei a me encantar por essa área da saúde e decidi estudar fisioterapia. Uhum. Então, saí do ensino médio, já fui estudar na FURB, me formei na FURB em fisioterapia, fiz pós-graduação em dermatofuncional, trabalhei alguns anos nessa área. Depois, minha filha nasceu, daí eu decidi dar mais atenção para ela, ficar com ela. Aí fiquei só no Sintrafit, até quando ela tinha uns 4 anos. E daí o Sintrafit comprou máquinas de pilates para a gente usar na reabilitação, dentro da fisioterapia, para usar Uhum. como mais um recurso, né? Então eu fui fazer a formação em pilates e comecei a usar lá e gostar bastante. E há uns anos depois, eu e a Vanessa nos reencontramos e eu comecei a trabalhar lá no estúdio dela com pilates. Hum, E sigo com pilates até hoje. hum. Pilates. Então, eu fiquei sabendo em Brusque, né, antes da Vanessa ter contado a história, que o primeiro Pilates de Brusque, quem abriu foi a Vanessa. Sem querer entregar sua idade, tá, amiga? Meu Ainda bem Deus. novinha, assim, né? É, O com certeza. primeiro de Brusque, você que trouxe pra cá. Como que Exato. foi? Conta pra gente. Então, interessante, né, que o Pilates, apesar do inventor do método ser uma ser ele nem é uma pessoa viva mais, e o método iniciou já há muito tempo atrás, Uhum. no Brasil demorou um pouquinho para ser mais conhecido, a ser difundido, divulgado. E eu, na minha faculdade, muito interessante, os meus professores não falavam em Pilates. Quem Uhum. comentou comigo a respeito do Pilates foi um ortopedista que me falou: "Ah, você já ouviu falar em Pilates? O que é isso, meu Deus?", né. Uhum. E em meados de 2002, eu escutei pela primeira vez o nome, método Pilates. E aí eu Uhum. comecei a pesquisar, a ver do que se tratava exatamente e tal, e fiquei muito interessada, porque eu sempre fui dos esportes, Pilates trabalha atividade física, então aquilo sempre me chamou muita atenção e eu com certeza teria em algum momento da minha vida, eu teria um espaço para agregar o Pilates na minha formação. E aí eis que, no ano de 2004, é uma curiosidade bem interessante, em dezembro de 2004, o shopping de Neumarkt de Blumenau
faz eventuais sorteios, com sorteio de carro, que é o brinde principal do Natal, Uhum. né? Eu estava no shopping fazendo compras e tal, e eu fui contemplada com um carro 0 km em dezembro de 2004. Hum. Então, eu ganhei o carro, eu não tinha carro na época, recém-formada, 20 e poucos anos, e resolvi pegar esse carro, vender, fazer o curso de Pilates e transformar esse dinheiro em máquinas. E foi assim que eu montei, com muito orgulho, o meu primeiro estúdio de Pilates em aparelhos, em Brusque, fui eu que criei. Muitas pessoas nem sabiam do que se tratava exatamente o Pilates, Uhum. porque era algo muito novo, né, para nós brasileiros. A Brusque é uma cidade que na época tinha 80 mil habitantes, era um pouquinho menor. Então, menos pessoas tinham conhecimento do que realmente se tratava. A Uhum. proprietária da clínica, que é uma pessoa muito conhecida da cidade, foi convidando as pessoas para virem fazer as primeiras aulas experimentais, e eu fui, inserindo o Pilates na cidade. Logo depois vieram outros ótimos estúdios e tal, mas tenho muito orgulho em falar que eu fui a primeira pioneira com o Pilates Uhum. em Brusque. Muito legal. E só cresceu, cresceu, cresceu e chegou na Lenova, que foi a fusão de vocês duas. Como que nasceu a Lenova? A Lenova nasceu. De Eu e a Júlia, nós chegamos a trabalhar juntas nessa clínica de fisioterapia anexa ao Hospital Zambuja, e depois nossos destinos, cada uma foi para um lado, trabalhamos em Uhum. lugares diferentes. E aí ela, teve interesse em trabalhar com o Pilates comigo, já trabalhava no sindicato, e nós nos encontramos em meados de 2018, por ali, né, Júlia? Uhum. E 2019, que foi uma bênção também nas nossas vidas, eu tinha muita vontade de abrir o Pilates dentro de uma clínica de fisioterapia. Quando eu chamei para conversar uma fisioterapeuta, que é a Daiane Paza, que hoje tem a Fibra Físio, chamei a Daiane para conversar. Daiane, vamos montar uma clínica de fisioterapia que eu possa colocar o estúdio de Pilates lá dentro? E nesse momento ela me mostrou o projeto da Fibra Físio. Eu quase caí dura, né? Eu Uhum. disse, pode me colocar no meio. Uhum. E falei pra Júlia, Júlia, nós vamos botar o Pilates lá dentro da Fibra Físio. Ela, eu quero ser tua sócia, vamos fazer uma sociedade? Agora, vamos ser sócias já, imediatamente, fechou. Era tudo que eu queria, era ter uma sócia, para poder me ajudar, né, crescer junto e tal, fazer o negócio expandir. E nós estamos juntas desde oficialmente 2019. Tivemos uma pausa em função da pandemia, porque aí Uhum. não pôde ser inaugurada a Fibra Físio e tal. Mas estamos em 2026, então estamos há 7 anos com Juntas, a Lenova. com a Lenova. E no ano passado, abriu mais uma unidade lá na Estelar, né? Isso. Exatamente. Que também foi bem ao acaso, né, amiga? Aham. A gente estava, Exato. saímos para almoçar, tomar uma cervejinha. Eu, Vanessa, eu vou abrir uma segunda unidade da Estelar. Isso mesmo. Rafa, vamos botar um Pilates lá? Ah, Falei, olha que tem espaço. Na Aham. outro dia a gente foi, né, aham. olhar a casa, a construção. Isso mesmo, e contava os passos, né, será que as A máquinas vão Rafa rodando, eu servir? acho que olha, aqui vai caber e deu super certo, né, E a está dando Rafa super ergueu certo. aquela obra lá num instante. Meu Deus! Exatamente. Obra é uma coisa complicada, né. Eu Aham. vou falar, eu confesso que teve um dia que eu sentei no chão e falei: "Meu Deus, que loucura é essa? Por que que eu não fiquei quieta com uma só? Por que que eu invento essas coisas?". Mas depois vale tudo a pena, né, quem vê a gente não tem ideia, Quem vê né. o close, né, não vê o É, corre. Você é é uma empreendedora verdade. nata, tudo que tu É, põe a mão dá certo. Não, é. todas nós, né. E assim, é muito trabalho envolvido e é gostoso participar. Eu lembro que quando estava ali finalizando a obra, falei: "Vanessa, a obra não vai ficar pronta em tempo, mas o estúdio tá pronto? Tá. Não, então nós vamos começar assim mesmo". É, E uhum, passaram lá o sábado, o domingo, monta a máquina, testa a máquina, coloca decoração, coloca isso, coloca aquilo e deu certo, isso né, Aham. mesmo. e deu certo. Muito bom. Então tá. Vamos falar um pouquinho de Pilates, né? Como que é esse método? Como que surgiu? O que que é o Pilates, para quem não conhece? Muita gente sabe do Pilates sendo esporte de rica, da nossa amiga. Como que é? Cíntia A Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas. Eu Chagas. já acordei rica e fui fazer esporte. Aham. Pilates. Mas não Então, é só isso, né? não. Pilates é um método de exercícios físicos que foi criado por Joseph Pilates. Joseph queria criar um método onde a mente
comandasse os movimentos, né? Para a gente ter concentração, para não ser só um movimento aleatório. Joseph nasceu na Alemanha. Ele era uma criança considerada muito frágil, muito doente. Então, ele começou a procurar exercícios para melhorar o corpo dele, para melhorar a condição de saúde dele. Então, ele estudou anatomia, ele fez yoga, boxe, estudou ginástica, né? Praticou vários tipos de exercícios. E daí, ele foi montando o método dele. E ele conseguiu desenvolver o físico dele, tanto que depois ele era instrutor de defesa pessoal, ele lutava boxe e ele também era artista de circo. Sim, daí ele estava viajando com o circo, estava na Inglaterra, estourou a Primeira Guerra Mundial. Aí ele foi levado para um campo junto com outros estrangeiros um, né, que eram inimigos da Inglaterra. Ficou lá naquele campo e lá ele fez todo mundo praticar os exercícios dele. Ele colocou todo mundo para se movimentar, para manter os homens ativos. Tinham aí os homens que estavam acamados, que não podiam fazer os exercícios em pé, fora da cama. Ele tirava molas da cama, adaptava para a pessoa conseguir fazer os exercícios ali deitado, né? E foi com essas ideias que ele foi fazendo as máquinas dele, foi construindo as máquinas dele. Uhum. Aí ele foi para Nova York, foi morar em Nova York, e lá, junto com a mulher dele, a Clara, ele montou o estúdio de Pilates. Naquela época ele não chamava Pilates, ele chamava de contrologia. Contrologia, né? Que é a mente que Tá controla controlando. isso, os movimentos. E lá ele ficou bem popular entre os bailarinos. Os bailarinos queriam fazer os exercícios dele, a contrologia, para melhorar a performance e também para se reabilitar de lesões. Então, ele tratava, né, as pessoas que precisavam melhorar, ele preparava para a dança. E ele, assim, ficou esse método tão popular que a gente usa até hoje, né? Essas máquinas que ele construiu, a gente usa até hoje e faz bem para tantas pessoas, né? Sim. Só complementando, Rafa, o Joseph Pilates foi um homem que viveu à frente do tempo dele. Uhum. Porque se a gente pesquisar em arquivos históricos, vocês vão ver imagens do Joseph Pilates sempre de sunga. Uhum. Porque ele tinha já a mente aberta naturalmente. Assim, o foco dele era melhorar a pessoa como um todo. Então, para ele observar os outros, ele também ele atendia os seus clientes vestido de sunga. Uhum. Então, para meados de 1940, 1950, 1960, isso era uma coisa muito à frente, né? Uhum. As senhorinhas, como é que as senhorinhas iam fazer pilates com um senhor de sunga, né? Uhum. Então, ele atendia justamente esse público que já era diferenciado no sentido assim, já estava habituado a ficar com as vestimentas mais, realmente mais pelado mesmo, né? Com pouca roupa, no sentido de biquíni, maiôs de balé, sunga e tal, para que ele pudesse fazer correções dessas pessoas e organizar o corpo como um todo e estabilizar aquilo que ele precisava estabilizar. Então, ele realmente foi um homem que viveu à frente do tempo dele, né? E para a gente ter uma ideia também, quem não conhece, quem nunca tenha visto máquinas de Pilates, se você observar como é hoje, é muito parecido como ele inventou Uhum. há praticamente 100 anos atrás. 920. Exatamente. Então, é muito interessante. Ele realmente foi um homem à frente do tempo dele. Claro que ele teve inspirações, né? Yoga, Tai Chi Chuan, ele foi um homem autodidata, que ele tinha a cabeça já à frente, uma criança doente. Ele já buscava o exercício para a própria cura. A cura das dores, das limitações físicas dele com relação ao que ele tinha, problemas realmente clínicos e diagnosticados, ele usava a atividade física nele mesmo, como tratamento. Sim. E ele também escreveu 2 livros. A gente tem, né, os livros que ele escreveu e tem uma frase que ele escreveu lá: eu devo estar certo, pois eu nunca tomei uma aspirina, eu nunca perdi um dia da minha vida. Então ele tinha muita saúde, assim, com essa prática de exercícios que ele fazia. Que legal. E pegando um gancho disso, né, a gente fala dos benefícios do Pilates, né? Hoje, quais são, assim, os benefícios do Pilates
dentro do que vocês trabalham? Como que pode ajudar quem está assistindo a gente? Sim, então, o fortalecimento muscular, né? O fortalecimento do corpo como um todo, mas principalmente do nosso powerhouse, do nosso centro, que Joseph chamava de powerhouse, é musculatura pélvica, fica Uhum, embaixo, o diafragma em cima, que é o músculo respiratório, na frente o abdômen e atrás a musculatura da coluna, né? Musculaturas mais profundas. É essa musculatura que ele traz sempre, assim, todo exercício tem que trazer a força para o powerhouse. Não é uhum, pescoço, não é ombro, não é extremidade, é aqui. É o principal, assim, né? Que a gente sempre tenta ensinar que a gente ensina para os nossos alunos. E isso eu vou falar depois na outra pergunta, tô pensando. É, Mas porque é muito conhecido o Powerhouse como core, uhum, core. né? uhum, Core. Então, essa estrutura, porque nós temos dois conjuntos de cinturas, cintura pélvica e cintura escapular, que são uhum, organizações corporais extremamente importantes. Todo o movimento do nosso corpo, ele parte do core. Eu posso, uhum, agora estou mexendo o meu braço, mas para eu mexer o meu braço, eu me estabilizo pelo centro da força. uhum, Tanto é que o nosso centro de gravidade está na região próxima à região do umbigo, que está nesse core, nesse powerhouse, nesse centro da força. Tudo acontece pelo cinturão e através do cinturão de força, os movimentos das extremidades acontecem. Quando eu tenho controle e estabilização dessa região, tudo flui melhor, eu tenho condição de ter menos lesões, né? Menos lesões, eu tenho mais. Meu corpo está mais apto. Não que uma pessoa que esteja bem fisicamente, 100% fisicamente, ela nunca vai ter dor, não é isso. Todos estamos suscetíveis a um acontecimento, a um infortúnio de dor e lesão. Mas quando a gente tem um corpo organizado através desse centro da força, desse centramento, tudo acontece de maneira mais fluida. A gente entende dentro do método Pilates que existe uma linha média para ser acessada, como se a gente fechasse um zíper uhum, para dar estabilidade e dessa maneira prevenir dores lombares, dor cervical, tudo acontece no meu centro. uhum, Eu, como fisioterapeuta, eu considero a região mais importante do corpo nossa pelve. Para uhum, mim, tudo acontece através da pelve. Tenho um amor pela pelve. Mas a importância, olha como, como esse homem, esse grande homem, já entendia tanto da importância dos músculos profundos do abdômen, até porque aqui nós temos órgãos vitais, né? Então, uhum, se eu tenho o intestino preso e eu aprendo a massagear, eu consigo relaxar, favorecer um metabolismo melhor, uhum, favorecer um processo respiratório, que no Pilates é fundamental. a, a- Todos os exercícios praticamente a gente procura usar quando adequado, porque tem gente que não consegue fazer exercícios fazendo a respiração, tá tudo certo. Mas a respiração faz parte da nossa vitalidade. E o Joseph Pilates preconizava muito isso, né? Por mais que nem sempre a gente, dentro do método, não é todo aluno que consegue usar o movimento com a respiração, porque acaba confundindo um pouco a parte de coordenação. Porém, toda essa caixa torácica, que é a importância de manter uma harmonia muscular, organizacional, de postura, para evitar lesão, né? E para se eu me machucar, eu ter uma condição melhor, assim, de saber sentar, saber levantar, sem usar cartilagem, ligamentos que em determinado momento não é necessário. É isso, entendi. quando o aluno entende essa força de centro, aprende a estabilizar, ele vai conseguir ficar lá na frente do computador por horas, não vai sentir aquela tensão, aquela dor, ele vai conseguir fazer os exercícios lá na academia sem sentir dor no ombro, ele Uhum, vai conseguir se agachar usando a musculatura que tem que usar e não compensando lá na lombar, sentindo a lombar. Então é isso que o Pilates traz, é consciência corporal. Consciência corporal que vai te ajudar a fazer suas atividades. Sentar no chão, brincar com o filho, brincar com o neto, e viajar, tirar uma mala do porta-mala sem se machucar, porque já tem a consciência do corpo de onde que ele vai colocar força, não vai ficar todo compensado lá para se machucar. Então, isso, o Pilates, ele traz muita consciência corporal. Isso é incrível o que o Pilates faz com é. os alunos.
E quem olha acha que é fácil, né? Eu faço pilates tem alguns Uhum. anos, eu comecei com uma dor no pescoço, né, atendendo criança, coloca criança, joga criança, coloca criança. Aquela dor veio e indicaram o pilates como tratamento, Uhum. porque não, né, não acharam nada de errado. Cheguei a fazer até uma ressonância. E, gente, como é difícil a parte dessa concentração, porque às vezes quem está escutando fala assim: ah, a pessoa não vai conseguir fazer o exercício e respirar direito. É muito difícil você concentrar, fazer o movimento certo, né? De trazer essa força para o lugar Sim. certo e respirar junto e contar junto. É muita informação ao mesmo tempo, mas que com o tempo, quando a gente consegue entender que dá a virada de chave, Sim. é sensacional, né? Sim. E perdi o raciocínio. Acontece, Gente, vai ter que acontece. cortar esse É o negócio todo. pod é sem laudo, tá? Mas acontece com frequência aqui de perder, não Mas preocupa. hoje de manhã eu fui treinar, que eu gosto, eu faço pilates, mas eu gosto muito de musculação também, faço musculação. Eu Uhum. fui treinar lá na academia e daí tinha um professor novo que eu nunca tinha visto, ele bem forte assim. Daí a gente começou a conversar, daí eu falei que era fisioterapeuta, que trabalho com pilates. Dele, nossa, e ele é fisiculturista, ele compete, vai, viaja para competir como Uhum. fisiculturista assim grande, né? Uhum. Aí ele disse: Eu fui fazer uma aula de Pilates uma vez, mas teve exercício que eu não consegui fazer. Meu Deus, como é difícil. É. E ele, daquele tamanho, né? Pega um Aham. monte de peso na academia. Daí ele falou: Meu Deus, é difícil, não sei o quê. Porque ele tá acostumado a usar o bíceps, usar outros músculos. E essa consciência que o Pilates traz, essa centralização, eles não têm essa consciência. Então chega lá na aula, Não tem dá que conta. começar lá do início, né? Tem que ir aprendendo. E às vezes a pessoa não vai para frente, né? Tipo, ai, foi fazer uma aula, não entendeu direito, ainda Isso. não teve Uhum. tempo ainda de a professora Uhum. explicar, ensinar, de ter aquela consciência corporal e a pessoa desiste. Então, ai, Pilates é fácil. Mas Uhum. você nunca fez uma aula É. de Pilates como é para fazer, você não fez certo. É que demora Exato. um tempo pra gente ter essa Sim, consciência corporal, assim, né? sim. Olha, eu vou te falar, eu E. sempre o Guilherme, meu marido, também faz, né? Aham. E eu indico pra todo mundo, e eu já escutei essa frase de que, ah, não, o Pilates é muito parado. Eu falo, olha, é porque você não fez, porque às vezes você vai Sim, ver uma pessoa parada lá fazendo só isso aqui com o braço, mas você Isso. pode ter certeza que ela vai estar com o pé em algum lugar, vai estar fazendo força no e que é muito difícil, né? Exatamente. e é diferente, assim, não é só puxar a mola e soltar. Se Aham. você faz como tem que fazer, é diferente. Não é só empurrar o carro e voltar. É se Uhum. concentrando nos músculos. É Uhum. a mente que esculpe o corpo, né? Então tem que se concentrar. Não é fazendo Exato. de qualquer jeito, não vai sentir, realmente. É. É, E essa questão da pessoa mais musculosa, o bombado, que tem às vezes um pouco de dificuldade de fazer pilates como ele deve ser feito mesmo, é justamente por aquilo que nós estávamos falando, a estabilização. uhum. Uhum. Quando a gente exige de um aluno, de um paciente, com dor ou sem, que ele entre em processo de saber estabilizar, a virada de chave é fantástica. Uhum. Porque nós, como fisioterapeutas, instrutoras de Pilates, nós precisamos treinar. Se o fisioterapeuta e instrutor de Pilates, ele só é bom se ele treina Pilates. Se ele não treina Pilates, ele pode ter sido a pessoa que tirou a nota mais alta durante a faculdade, ele não vai ser um bom instrutor. Porque ele não vai entender exatamente o que que você precisa olhar no seu aluno, Uhum. enxergar no seu aluno para conseguir corrigir. E, infelizmente, não é todo aluno que tem essa percepção, não é todo mundo que tem essa de se dar o direito desse polimento Uhum. sutil muitas vezes, Uhum. porque às vezes é milimetricamente uma estabilização que precisa acontecer na cintura pélvica, Uhum. para que a sua lombar não fique dançando enquanto você faz um exercício de perna, Uhum. senão você realmente não vai sentir o benefício. E até eu tenho um aluno que ele é aluno de pilates há anos, eu tenho muita dificuldade de tratá-lo, porque ele é muito hiperativo. Uhum. Ele não consegue Concentrar. ele não consegue, até ele brinca muito comigo: "O pilates tá me atrapalhando, porque eu quero conversar, eu quero conversar e o pilates não deixa, eu quero Uhum. conversar". Então, às vezes, esse polimento fino da pessoa se entregar ao método Uhum. é extremamente importante para que ele entenda realmente o benefício e como aquilo é, Uhum. difícil realmente ser executado, porque precisa dessa Sim. estabilização. Sim, a gente tem que ter muita atenção.
Gente, quando a gente recebe só o comando verbal, isso eu usei na clínica também. É muito difícil. Às vezes a professora vai chegar e vai falar, ai, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai lá, deita e faz tudo errado. Ela tem que ir lá dar o exemplo. Não, é assim. Ah, entendi. Sim. E tem as frases clássicas, né? Abaixa o ombrão. Isso aí. Ombro Recolhe a longe da orelha, barriga. exatamente. Ombro longe da orelha é clássica. Essa É, todo mundo tem essa dificuldade. é verdade, a gente Sim. nem percebe, né? Então, o Uhum. tempo todo, mesmo a gente fazendo toda semana repetindo, a gente ainda tem os Sim. vícios que se tem alguém que tá do lado toda hora avisando. Até a nossa instrutora, porque nós também temos a nossa instrutora, né? Uhum. A nossa instrutora mora Nossa. lá na Bahia, ela dá aula online e tem alguns encontros que são presenciais lá em São Paulo, Salvador. E daí ela também, às vezes ela tem que falar pra gente, amacia os ombros. Uhum. A gente também, É. tudo que ela tá pedindo, a gente vai. Isso, porque Amacia é os tão ombros. intenso o processo de você fazer aquele movimento, ele é tão intenso que você vai se compensando para É. poder conseguir executar e fazer. E ela tá ali corrigindo. E aí a gente Aham. volta para o centramento, né? Por isso que é Uhum. consciência, corpo-mente. E geralmente quem acha que o Pilates é fácil, é só alongamento, só nanã, ou nunca fez uma aula, ou apenas se permitiu fazer a aula experimental. Não perpetuou pelo menos 1 mês, 2 ou 3 Uhum. meses, para se dar a chance de entender a grandiosidade que é o método. É. Sim, a virada de chave demora e dói. E é muito engraçado, às vezes eu tô lá e vem alguém fazer aula experimental. Aí um dia tinha uma novinha, ela, nossa, eu achei que era só alongamento. Isso dói muito. E Exatamente. mas é porque tem É raro, mas dia. acontece muito. Quando a gente pega para fazer uma aula bem inspirada, eu falo que eu saio mais acabada da aula de Pilates do que da academia, Aham. porque é muita coisa, né? Outra Muita. coisa também é o número de exercícios diferentes. O Ah, leque é tão gostoso trabalhar com Pilates, porque ele proporciona pra gente são 5 máquinas principais. E uma máquina consegue fazer tanta coisa, consegue fazer tanta né? coisa. Tanta coisa assim, é muito rico assim. Aí, Sim. o quanto você consegue explorar. Aí fica uma atividade física que não é monótona, nem Sim. para o nosso aluno, nosso paciente, nosso cliente, nem tampouco para nós, instrutores, fisioterapeutas, porque a gente está sempre se divertindo. Sim. Sim. A gente está sempre se divertindo, porque sabe que pode proporcionar experiências incríveis em cada aula que a gente vai Vai Aham. dar, né? ministrar. É. E às vezes é tão. Ai, é muita coisa, muita coisa. Porque exige muito do sistema neuromotor. E daí dá aquela tremedeira daquela, né? Por isso que eles Uhum. têm essa dificuldade. Esse pessoal fortão vai pra lá e tem essa dificuldade. Porque tem muita exigência do sistema neuromotor. Entendi. E às vezes estão trabalhando só força. E É. eu acho legal isso que vocês falaram, porque minha grande dificuldade com a academia é a repetição, né? Que cansa. É muito difícil eu conseguir fazer uma aula de Pilates que é igual à outra. E como vai evoluindo, né? Começa 10 movimentos mais fáceis, aí daqui a pouco Uhum. ele, dentro do mesmo movimento, acrescenta alguma coisa, que depois vai acrescentar outra, e de repente você está conseguindo fazer uma coisa que você jamais imaginaria. Uhum. Outra coisa que me ajudou muito também foi com tonteira, sabe? É. Equilíbrio. Aham, Uhum. tipo Quando uma eu tinha que labirintite. fazer em pé na máquina, na cama. É cama mesmo o nome? Eu nem sei. É o O Cadillac ou o Reformer Reformer ou Cadillac? Torre, É. o Torre lá na Estela. Quando eu tinha que fazer movimento em pé, eu ficava. A questão do equilíbrio eu pegava bastante, assim, sabe? E isso melhorou muito, muito mesmo. Ai, eu sou fã, né? Não tenho o que falar. Que bom, continue, continue. Então, e como que é o perfil? Qual que é o perfil do aluno que busca vocês hoje? Então, o perfil do nosso aluno, de maneira geral, do nosso cliente, é o cliente que tem dor. Hum. É o cliente que tem É dor, verdade, eu comecei por causa de dor. geralmente, 90% dos clientes que procuram o método Pilates, de maneira geral, acredito até que no mundo todo seja assim, é o cliente que tem dor. E provavelmente essa dor é uma dor crônica. Ou seja, esse tipo de cliente é um cliente mais difícil de conquistar. Uhum. Porque ele já está cansado, ele está de saco cheio, ele já fez de tudo que ele podia, já fez 50 sessões de fisioterapia, já foi no massagista, já foi na benzedeira, Uhum. nada mais resolve. Ele chega pro Pilates meio assim, né? Tá, médico mandou, vamos ver.
E aí é que entra o nosso desafio como profissionais da área de saúde em acolher esse cliente, né? Acolher esse paciente que está desamparado, desacreditado, tem dor, e ele precisa ah, fidelizar o horário dele no Pilates para obter um resultado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta vir hoje e vir daqui 2 semanas, 3, vir só mês que vem, porque o Pilates é uma técnica, é um método de atividade física que busca fortalecer, alongar, organizar o corpo e tudo mais, os benefícios gerais que ele vai trazer. E para que isso aconteça num corpo com dor, um corpo desorganizado, isso demanda um certo tempo. Eu não vou conseguir da noite para o dia fazer com que esse aluno, que esse paciente melhore do nada. Ele precisa, o corpo precisa responder. Muitas vezes ele vai ter dor, ele vai ter vontade de desistir, ele vai dizer: Isso não está me ajudando, isso está me piorando. Mas, na verdade, é o corpo respondendo para ele: Não, não, isso não vai adiantar, tu já passou por muita coisa, fica em casa que é melhor. Uhum. E é o contrário, entra num ciclo vicioso. Você precisa dar a virada dessa roda da dor, do desconforto, do sedentarismo, para que o músculo consiga te dar um retorno. E a gente depende muito da responsabilidade do nosso paciente. Ele tem que assumir a responsabilidade com ele mesmo. Uhum. Porque muitas vezes eles dizem: Vê o que tu vai fazer por mim. Eu não vou fazer nada por você. É você que vai fazer por você mesmo. Eu vou te dar os meios para você chegar no excelente fim. Para você sair daqui com ou super bem ou com vontade de nunca mais parar de fazer pilates, porque você vai entender os benefícios e como isso te melhorou. Mas precisa de uma continuidade, de uma roda de carroça, precisa de uma continuidade, vencer o limiar da dor. Cada um de nós tem um limite de dor, uns toleram mais dor, outros toleram menos dor. Muitas vezes os exames radiológicos se apresentam normais e esse cliente tem dor, né? Sinal de que ele precisa perpetuar e precisa vencer esse mecanismo neural de dor que insiste em estar ali. Não, eu vou frisar, não é que ele não tem dor, ele precisa achar um meio de vencer isso, e o exercício físico é uma excelente maneira, uma técnica riquíssima através do Pilates. Estudos científicos pra caramba, Sim. chove estudo científico atualmente sobre a importância do fortalecimento muscular, parte hormonal, que isso, favorecimento hormonal. Então, não sou eu que estou dizendo, nem a Júlia. Os estudos já trazem há muito Estudos. tempo, né, que a atividade física é um remédio. É um E remédio. estudos com Pilates mesmo, Uhum. estudos de Pilates, que com Pilates tratando dor lombar, que são sucesso. Vários estudos. Uhum. É. Por isso o nome do nosso laudo, né, o movimento cura, o movimento através do nosso pod, o nome do nosso pod, Aham. que o movimento cura, o movimento ele é grandioso. A partir do momento que você entende um músculo que pode te ajudar a levantar de uma cadeira sem dor, ativar essa musculatura, entender que ela está mais forte. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, comecei o Pilates, estou há 3 meses no Pilates, mas não melhorou. Será que não melhorou? Quando começou, não conseguia sentar nem levantar. É. Uhum. A dor ainda tá ali, mas o grau de dor, se de 0 a 10 pudesse dar uma nota. Ah, quando eu comecei, eu já era nota 10. Hoje eu tô com uma nota 7. Você ainda tem dor, mas ela já diminuiu. Só que quando a gente tá sem dor, a gente não lembra. É. A gente Uhum. só lembra quando a gente não tá bem. E a Uhum. função, né, que ela já recuperou, né? Já recuperou função, já tá conseguindo sentar e levantar sozinha. Exato. Entre outras Aí, milhares de coisas. Trabalhar, muitas pessoas acabam se afastando do trabalho com atestado em função de dor. A questão da depressão. Qual é o remédio para depressão, Rafa? Tu sabe, os médicos Uhum. hoje, os psicólogos, É o movimento. eles Exercício indicam físico. atividade física de É o primeira. movimento. Uhum. Começa com pequenos movimentos, nem que seja levantar da cama, Exato. sabe? Aham. Mas é sempre o movimento. Sim. Exatamente. A gente nunca se arrepende do dia que não vai no Pilates. A gente só se Aham. arrepende se não vai. Isso. Se você arruma uma desculpa para não ir, Uhum. bate o arrependimento. Se você É. foi, os alunos falam pra gente, né, Júlia? Sim. Ai, que bom que eu vim. Hoje eu pensei em não vir porque estava muito frio, não sei o quê, ainda bem que eu vim. Aham. Porque aí, né, se a gente não vem, eu vejo por mim, quando se eu Uhum. falto meu exercício, na hora eu posso não estar querendo ir,
mas depois me bate o arrependimento. É. Então, quando a gente entra numa rotina, não pensa, só vai. É. Uhum. Não pensa, será que vou, será que não vou? Não pensa, só vai. Que é garantido que daqui 3, 6, 1 ano, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, Uhum. você já vai se perceber como uma pessoa completamente diferente. É. E a gente vê hoje em dia as pessoas de 50 anos, hoje em dia são os novos 30 anos, Uhum. né? E isso cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais buscando conhecimento, atividade física, crescimento pessoal, emocional. Uhum. E a atividade física através do Pilates é uma dessas questões. Sim. A gente está indo em algumas empresas fazer palestra de saúde mental, né? Época de CIPAT e tal. E em todas a gente acaba caindo na parte de neurociência para explicar o porquê que a gente sabe que precisa, mas por que que é tão difícil dar aquela virada de chave, né? Então, de uma forma muito simplificada, assim, para um comportamento condicionar, para ele começar a dar retorno, por uma questão cerebral mesmo, a Uhum, gente precisa dar pelo menos esses 3 meses para dar virada de uhum. chave. Por quê? 3 Porque nosso meses. cérebro ele foi feito para economizar energia. Uhum. Né? Então, para aquilo virar um comportamento, virar uma nova sinapse, é na repetição. Uhum. E ele vai tentar fazer de tudo para voltar para a zona de conforto. Porque, querendo ou não que sentir dor é bom, mas acaba sendo uma zona de conforto, porque você tem que se Isso. movimentar demais Uhum. para poder tirar ela, né? Então, eu acho bem legal a gente trazer isso. E pensando um pouco ali do que vocês estão falando, de benefício, da dor, eu vejo que tem bastante idoso no Pilates. Eu adoro fazer com elas, sabe? Eu acho sensacional, assim, que de estar buscando. E às vezes elas chegam com demandas de movimentar mesmo dentro de casa, de fazer coisa Uhum. que a gente às vezes é nova. E Uhum. ainda, né, não tem essa necessidade do levantar e subir a cadeira, como isso pode ser difícil. Uhum. E esses atendem bastante esse público? A maioria é idoso? Como que é? Atendemos muito idosos, porque o idoso ele se identifica com o método Pilates, porque para começar a nossa conversa, a sala do Pilates em si ela é mais intimista. O idoso vai chegar ali, ele já tem uma certa, né? O que, que vai acontecer? O que, que me espera? O que, que vão me cozinhar aqui dentro? O que, que vão Aham. fazer comigo? Vão, né? Então ali vai ter poucas pessoas por horário, ou vai ser atendido individualmente, dependendo da necessidade. Nós temos muitos idosos atendidos de maneira individual, em função dessa limitação, que cada um Uhum. traz a sua, cada corpo uma história. Mas quando o nosso idoso entra na sala pela primeira vez, ele fica encantado. Ele se identifica com aquelas máquinas medievais, aquela coisa meio estranha, assim, que ele nunca viu em nenhum lugar. O fisioterapeuta, que naturalmente já tem uma sensibilidade a receber a pessoa já de uma maneira mais intimista, já trata pelo nome, já convida para sentar, oferece um cafezinho, uma bala. É muito acolhedor. Exatamente. É. Então, o ambiente, querendo ou não, né, é diferente para esse tipo de público, né? E aí ele acaba gostando muito, se identificando, porque também o Pilates ele é tão poderoso, ele é tão magnífico, que ele atende a pessoa idosa com bastante dificuldade e o atleta de alta performance. Ele Uhum. é inacreditável, assim, só quem faz para entender como que pode abraçar essa ambiguidade de clientes, né, um idoso com Sim. muita dificuldade. Atendemos senhores com parkinsonismo, com AVC, sequelado de AVC isquêmico, né, e enfim, outras situações mais que acometem o idoso, dificuldade com contenção de musculatura pélvica, perda de urina. Então é muito. Eles ficam intimidados, às vezes, com a sua Uhum. condição física, né? Uhum. E ali dentro da sala do Pilates, eles se identificam, se entregam para aquela metodologia e nunca mais param. Eles É. começam assim. Claro que assim, tem o idoso que tem, né, ele tem uma cabeça, às vezes, um pouquinho diferente, ele tem mais dificuldade de entender que ele vai sentir dor muscular. Uhum. E tem um pouco de rejeição com aquela sensação. Uhum. Às vezes se assusta. Ah, e esse eu Se não posso assusta fazer. é, Esse movimento não isso. dá. Ah, Passa sim. Às outro. vezes se É. assusta, então
não quer se jogar para aquela sensação que muitos consideram. Eu adoro sentir dor muscular. Uhum. Meu Também. Deus, eu amo, assim. É, Eu gosto, quanto mais surra eu ganho no exercício, é melhor, eu mais também contente gosto. eu fico. Uhum. E o idoso não é todo ele que está preparado para sentir aquilo. Embora muitas vezes ele teve uma vida difícil, assim, né? Às vezes morou na roça, trabalhou no pesado, mas com outras sensibilidades, né? E não Uhum. com aquela ali direcionada da atividade física. Às vezes o medo, né, de que é mais Medo, frágil, né, sabe, da medo do fragilidade. É que desconhecido. isso é um mito, só que há umas décadas atrás era muito falado que o corpo era frágil, que tinha que cuidar, que não podia Isso. fazer tal movimento porque ia machucar, ia lesionar. E hoje a gente sabe que não, nosso corpo não é frágil, nossa coluna não é frágil. Nossa coluna É, tem que se movimentar em todas as direções, senão ela não seria da forma que ela é, com uma vértebra articulada com a outra, ela é toda articulada, ela precisa de é. movimento. Muitas E vezes escutamos, né, Júlia? Assim, é, ai, não posso fazer esse movimento. Ai, vou não ficar na posso cadeira de agachar. rodas. Ai, se Se eu pode fizer acontecer. isso. Eu vou É. ficar numa cadeira de rodas. Não, gente, nosso corpo não é assim frágil, nosso corpo é forte. Exatamente, Uhum. Júlia. E quanto mais você exercita, mais treinado o teu corpo fica e mais difícil vai ser você ter alguma lesão, né? Você vai ficar mais preparado para as atividades, para tua vida, para viajar, para aproveitar a vida. É verdade. E é muito bom, né? Sim. Exato. Então, antes da Lenova estar dentro da Estelar, eu já acompanhava, né? Não te conhecia pessoalmente. E eu sei que você passou por um tratamento de câncer. E eu via que você postava bastante que você fez Pilates durante todo o tratamento. Aham. Como que foi? Como que o Pilates te ajudou nesse momento? Ai, meu Deus. É, Foi, graças a Deus, assim que eu fiz exercício durante o tratamento. E eu acho que também pelo histórico, que eu sempre fiz exercício, nunca fui sedentária, assim, de não fazer nada. E então esse meu histórico já me deixou o meu tratamento um pouco mais leve. Acho que foi mais tranquilo por Uhum. causa do meu corpo já ter esse preparo, né? Já tá preparado, já tinha músculo. Mas eu ficava com muito medo, assim, de ficar parada, de não fazer exercício e perder massa muscular. Que eu Uhum. vivo com medo de perder massa muscular. É É verdade. verdade, é verdade. A Vanessa, eu quero emagrecer só um pouquinho. Ela, tira o carboidrato. Eu falei, não, mas eu vou perder massa muscular. Ela, não, tu não vai perder. Aí eu fico com medo, né? Da minha massa muscular não pode sair daqui. Aham. Aí eu ia pra academia, ia pro Pilates, eu treinava, porque eu morria do medo de perder massa muscular, de ficar fraca, né? Uhum. Então, isso me ajudou muito, porque a quimioterapia, um dos efeitos colaterais é a fadiga, é um cansaço, assim, e é um cansaço que ele não melhora quando você descansa. Não adianta você descansar, não é isso. Não tem remédio para o cansaço. Tem remédio para o enjoo, tem remédio, né, para náusea, para não vomitar, mas para o cansaço não tem remédio. O remédio que tem para o cansaço é exercício. Aí as pessoas acham que é ficar, vou ficar quietinha, vou ficar na cama. Não, só vai ficar mais fraca, porque daí tu vai perdendo mais massa muscular, tu não ativa a circulação, tu vai ficar mais inchada, tem que fazer exercício. Esse é o remédio para a fadiga, para o cansaço da químio, né? Então eu tentava sempre manter essa minha rotina de fazer exercício, e graças a Deus consegui passar bem, assim, isso me ajudou muito. Amém. A cabeça também eu acho que ajuda Sim, com bastante, né? certeza, né? Porque daí você vai lá, vê gente, conversa, o exercício, ele libera serotonina, dopamina, né? Libera substâncias boas e já te traz um bem-estar, com certeza, para a cabeça também. Para você confiar no seu corpo, né? Para você não ficar achando, ai, nossa, meu corpo é doente. Eu sou fraca, sou doente. Não, eu ia lá, eu ficava orgulhosa que eu ia lá, botava a barra nas costas, agachava, eu ia lá no Pilates, fazia, eu ficava orgulhosa. Ah, então o meu corpo, ele responde, né? Ele mesmo com quimioterapia eu tô conseguindo fazer. Então tá indo tudo bem. Assim, o exercício não vai tratar o câncer, mas ele vai te ajudar a passar melhor por isso e você sair forte, né? Sair mais Sim, forte disso. Olha, eu muito sou legal. testemunha, nós estávamos trabalhando juntas nesse período. Eu nunca vi a Juliana reclamar. Hoje eu não tô bem. Que Hoje legal, né? eu tive experiência de outras pessoas bem próximas com CA de mama também, e que eram sedentárias, que são sedentárias, inclusive até hoje. E a diferença
do suporte que ela teve, o corpo dela, a resposta que o corpo dela deu para ela mesmo, para ajudar a passar por esse período. Aí eu não acreditava, ficava quietinha, né. Meu Deus, a Júlia, ela não reclama de nada. Ela vem trabalhar todo dia, como é que pode? Como é que meu Deus do céu, que massa, né, que legal, que fa Uhum, que É. guria, né, porreta. uhum. E foi assim que eu vi ela nesse período todo. Agora ela é chorona, reclamona. Mas ali na época do tratamento, olha, eu ficava muito orgulhosa. É, parabéns, Arrasasse. você arrasou. Que Não vamos. legal. É. Ai, meu Deus, nega véia. Ah, Muito e é bem. emocionante, eu acho muito emocionante, porque minha irmã também passou por um processo de câncer. Uhum, A gente sabe quanto é difícil. uhum. Ah, e eu acho que a cabeça comanda muito, Muito. né, Sim. na parte do tratamento, como que você vai encarar aquilo, porque a gente fica com medo, né? Isso. Sim. E Medo do desconhecido, a gente não é, sabe, né, o que Aham. que vai acontecer. sim. Então, no início eu também, para ser sincera, assim, não tinha muito entendimento do tratamento oncológico, né? Daí Uhum, não sabia como é que é o exercício ali. E agora eu vejo, agora eu acompanho também vários oncologistas e uhum, fisioterapeuta, especialista em oncologia, e eles indicam tem que fazer exercício. Claro, você não está muito bem, você não vai lá botar um monte de carga, você vai uhum, fazer com um pouco menos de carga, uhum, pega mais leve. Ou, ai, não dá, não tem como eu ir para academia. Vai dar uma caminhada, né? Tem um estudo que comparou pessoas, mulheres, né, que passaram pelo câncer de mama sem exercício, né, sedentárias, e uhum, mulheres que passaram pelo câncer de mama com exercício, fazendo exercício. Não é exercício assim, ah, fazia caminhada corrida de 5 quilômetros. Não, fazia uma caminhada. Uma caminhada de 40 minutos, 2 vezes na semana. É muito diferente, assim, os uhum, sintomas né, como a pessoa passa é muito diferente. Então, o exercício ajuda muito. é, Eu não tinha esse conhecimento quando eu estava passando, mas graças a Deus tive pessoas assim que me orientaram e o meu médico, até uma fisioterapeuta aqui de Brusque, que é especialista em oncologia, a Fran Fischer, ela falou: Julie, faz exercício, vai te ajudar, não deixa de fazer exercício. E isso me ajudou muito. é. E hoje a sua experiência pode ajudar várias outras pessoas, né, Sim, Julie? Então, se alguém está assistindo, passando por isso, ou conhece alguém que está passando, pode procurar a Lenova que o suporte é garantido, sim. né? Ou vai dar uma caminhada, né? Não precisa Sim. pegar pesado, faz conforme Uhum. você consegue, mas com certeza você vai voltar do exercício diferente de como você foi. É, muito bom. Exatamente. Então, a gente já falou dos benefícios, do que trabalha. E qual que é a dificuldade hoje do Pilates que vocês veem? Vou pincelando, reforçando um pouquinho a ideia anterior, né, nós Uhum, temos o maior desafio, eu diria assim, é fazer com que esse paciente que sofre com a famosa dor crônica, ou que seja subaguda, que ele perpetue, né, e que ele perceba esses benefícios no próprio corpo. Outro desafio também que eu diria, assim, é, implantar ou desenvolver o conhecimento do método Pilates no público em geral, no seguinte sentido: Pilates não é só alongamento, Pilates não é fácil, Pilates tem a sua dificuldade, Pilates tem o seu nível de desafio, né? Cada corpo tem um desafio. E aí, se, a partir do momento que você se dispõe a transpor esse desafio no seu próprio corpo, você com certeza vai colher os benefícios disso, né? O que acontece muitas vezes, a gente tem algumas pessoas também que têm uma certa ansiedade, né? Chegam pra gente e perguntam: ah, em quanto tempo meu abdômen vai ficar sarado? É muito interessante, porque esse cliente que faz esse tipo de pergunta, a gente já sabe que é um cliente que nunca fez exercício, não faz atividade física, porque a pessoa que já faz pilates, musculação, Nossa, é ele já difícil entende demais. como é que funciona, que depende de É. uma série de fatores, fatores Uhum, nutricionais, genética, né, e, perseverança ali, não desistir, atividade aeróbica associada à musculoesquelética, fortalecimento em geral. Então esse tipo de cliente, assim, convencer esse cliente, fazer com que ele tenha uma certa paciência, é também bastante desafiador, né, desafiador que
para nós como instrutores fisioterapeutas. Mas, sem dúvida, o maior desafio é, de uma forma carinhosa, assim, que realmente a gente gostaria muito que o cliente com dor não desistisse facilmente, porque ele vai colher os benefícios. Uhum. É esse o nosso. Às vezes, agora eu acabei de atender um homem, assim, mais ou menos de 55 anos, ele fez 30 dias de Pilates. Ele fez, assim, ele disse: eu vou parar, porque não melhorei como eu achei que ia melhorar, Em né? um mês, me É, sumi hoje. A exatamente. dor ele tem há anos. Isso, a Aham. dor é um senhor de 50, uma pessoa, um homem de 55 anos que tem a dor há mais de 20 anos, né? Uhum. Então, em um mês, essa dor realmente. Às vezes acontece de melhorar, de já ter um resultado, Uhum. mas isso não é assim. Então, a ansiedade, aquela vontade, assim, né, de que as coisas aconteçam. Se eu pudesse tomar uma pílula, né, o remédio, assim, Uhum. oral, para alívio, mas isso a gente sabe, né? Os médicos, hoje em dia, muitos médicos, eles indicam a primeira coisa, atividade física, Uhum. né? Que é uma medicação que não tem efeito colateral, né? O melhor efeito colateral é o benefício geral. Então, esse tipo de cliente é o nosso maior desafio, que ele perpetue e ele entenda que daqui a pouco ele vai ter essa virada, que ela não acontece do nada. Essa ansiedade a gente vê no contexto clínico também da psicologia, né? Que às Uhum. vezes as pessoas, em quanto tempo? Quanto tempo eu vou conseguir superar isso? Né? É. Exato. Talvez É. eu já tenha feito essa pergunta pra minha Quanto terapeuta. tempo? É. Muito Quanto bom. tempo? eu Quanto tava tempo? Eu rindo. sou infantil, né? Quanto tempo você vai curar minha filha? Que ela já vai conseguir. Aí eu falo, tá, vamos ver. Eu tava rindo porque ela falou do abdômen, eu lembrei da Graciane Barbosa, né? Que tem gente que Aham. vai pra. Eu não quero ficar igual a Graciane Como se Barbosa. Isso, igual ela. isso. Ai, tem Ai, esse vou ficar público. ombruda, não sei o que. Isso mesmo, tem esse Gente. público que diz, não quero ficar muito musculosa. Eu digo, meu Senhor. Você vai Como vir se aqui quantas fosse- vezes por semana mesmo? É, como se fosse algo fácil, Quem né? dera, né? Quem dera, gente. Quem dera. Eu falo, tá difícil a gente fazendo, imagina se não estivesse fazendo nada. É, exatamente. Mas não pode parar, né? Gente, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma dica para quem está nos assistindo, né? Embasado em toda essa experiência que vocês têm, de toda a vivência que vocês têm. Qual a dica que vocês deixam? Eu penso que as pessoas têm que encarar o exercício como um autocuidado. Eu vou lá para me cuidar, não é uma punição, né? Porque, eu tenho que ir para lá. É um autocuidado, não é punição. Eu vou lá, eu vou tirar esse tempo para mim, eu vou ter tempo de cuidar do meu corpo, da minha saúde, de cuidar dos meus músculos, porque os músculos, com o passar da idade, vão indo embora, né? Então a gente tem que manter a musculatura, tem que fazer fortalecimento. Então pensa que isso é um cuidado com você. Perfeito. Certo. E eu diria que nós, como adultos que somos, precisamos escolher o nosso difícil. É difícil sair de casa de manhã, tá frio, tá chovendo, é difícil, mas também é difícil ter que tomar remédio, ter que marcar uma consulta médica, ter que se submeter a uma ressonância, a um procedimento cirúrgico. Então, a gente precisa escolher o seu difícil. Escolha o seu difícil, né? Qual é que é o difícil mais saboroso? Com certeza é fazer Pilates. Então é isso. Passou rápido, né? Passou? Passa muito rápido. Quero agradecer vocês terem vindo. Vamos marcar mais vezes. Com certeza, Sim. Rafa. E é isso. Para quem assistiu, se gostou, deixa um like, segue as meninas para vocês conhecerem nosso trabalho. E logo mais voltamos com mais episódios do Pod Sem Laudo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.